sarampo voltou a acender um alerta mundial, com os casos aumentando nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, São Paulo registrou novos casos da doença, que já chegou a ser erradicada aqui no país. E a repórter Juniele Rocha está ao vivo e fala pra gente da vacinação aqui em Alagoas. Juni, bom dia pra você, bom trabalho. Conta pra gente, quem é que precisa tomar a vacina? Oi, Maísa, bom dia para você, bom dia para o Protásio, para todos que acompanham o Balanço Geral. Todo mundo, em algum momento da vida, precisa tomar essa vacina. E quando a gente toma lá, na nossa infância, é bem mais tranquilo, porque aí a gente fica, pelo menos ao longo da vida, despreocupado com isso. Mas a gente vai entender melhor sobre a importância dessa vacina, também entender melhor sobre essa doença. A gente volta a falar sobre esses casos que estão acontecendo aqui no Brasil, no estado de São Paulo. A gente vai conversar com a Astéria Alves, que é médica infectologista. Bom dia, Astéria, seja bem-vinda ao Balanço Geral. Porque é importante manter a vacinação contra o sarampo em dia, mesmo para quem está aqui em Alagoas. Para todo mundo é extremamente importante ter essa vacina em dia, não é? Bom dia. Bom dia. Sim, extremamente importante, tá certo, manter o calendário vacinal em dia. Na realidade, a gente toma a vacina na infância, aos 12 e 15 meses. Porém, nem todos foram vacinados. Então, se não foi vacinado na infância, tem que olhar a carteira de vacina para poder atualizar. Se está na idade de 5 anos até 29, vai tomar 2 doses. De 30 a 59, 1 dose. As pessoas que não têm essa certeza precisam buscar um posto de saúde para poder tomar essa vacina, porque só a vacina protege contra essa doença que é extremamente infectuosa, não é? Sim, o sarampo é altamente contagioso e a base realmente da prevenção é a vacinação. Então, você tem que ser vacinado, porque uma pessoa doente com sarampo contamina 9 ao seu redor, no mínimo, de 10 contamina 9. Então, tem que ser vacinado. Para a gente entender um pouco sobre essa doença, quais são os principais sintomas? São sintomas parecidos com outras doenças também que a gente já tem normalmente? O quadro inicial do sarampo é como uma outra virose, sendo que a pessoa fica muito prostrada, muito. Mas inicia com febre alta, coriza, conjuntivite, cefaleia, mialgias e geralmente por volta do 5º dia iniciam as manchas avermelhadas características do sarampo. Elas iniciam pela face, principalmente atrás da orelha, e depois atinge tronco, membros, viu? Uma pessoa que percebe sintomas como esse e não tem e não tem a certeza de que tem ou não a vacina, de que está protegido, deve buscar o quanto antes um posto de saúde para receber orientações sobre essa situação. Sim, procurar uma UBS, né? Se não tem o cartão de vacina, não tem risco tomar uma dose extra, viu? O importante é ser vacinado. E o que é que a gente pode falar? Porque tem muita gente, às vezes, que tem esse receio com relação à vacina, mas não apenas para a doença do sarampo, mas qualquer outra doença. É muito importante ter esse reforço da vacina, é muito importante estar protegido. Então, para tirar qualquer mito sobre a vacina, o que é que você poderia falar sobre isso também? A vacina contra o sarampo, ela é 100% segura. Viu? E é a única forma de prevenir a doença e evitar o aumento do número de casos, como está acontecendo em São Paulo, que as pessoas que foram acometidas realmente não estavam vacinadas. Atinge até os bebês, porque a primeira dose é a partir dos 12 meses. Então, os bebês
são os que mais estão sofrendo. E aqui no nosso país, essa doença, inclusive, já foi erradicada. Nós temos um histórico muito importante de luta contra essas doenças, justamente por conta da vacina. Sim, sim, já estava erradicada, nós já tínhamos o certificado dado pela OPAS, foi perdido e foi recertificado em 2024. Então, temos que correr, trabalhar bastante, tá certo? Com a vacinação para evitar o retorno da endemia. No momento, ainda não temos o vírus endêmico. Temos o surto que está em São Paulo, com 23 casos confirmados e um no Rio de Janeiro. Perfeito, muito obrigada pelas informações. Nós conversamos com a Astéria Alves, que é médica infectologista, então muito importante reforçar sobre a vacina. Se tem dúvida, caso perdeu a caderneta de vacinação, não sabe se tomou ou não, pelo menos uma dose já ao longo da vida, é importante buscar esse reforço, buscar orientação num posto de saúde. Só a vacina protege contra o sarampo e também outras doenças. Eu volto com vocês no estúdio. Muito obrigada, Juniele. E realmente, a gente reforça, só a vacina realmente pode prevenir. A gente aqui não está falando que uma doença como essa, que já foi erradicada, que não volte a ter novos infectados e principalmente pessoas que podem vir a morrer, gente, a falecer por causa dessa doença que é altamente contagiosa, mas que, é claro, pode ter uma prevenção se você tiver uma cobertura vacinal. E quando a gente fala da caderneta, é aquela caderneta lá onde tem as vacinas que sua mãe, seu pai guarda lá com todo carinho, não é? Que você já tomou na sua infância e se não tomou, vale sim o reforço dessa vacina, não é, Prota? É importante demais, porque a gente já teve essa doença erradicada em 2016, quando veio o primeiro certificado, voltou em 2019 com a baixa cobertura vacinal, e aí a gente precisa pensar um pouquinho, tá? Porque existe um movimento hoje anti-vacina aqui no Brasil que é muito perigoso, e aí a gente está vendo o retorno de muitas doenças, e não é, a gente precisa ser lógico. Ora, se antes a cobertura vacinal era boa, era grande, e a doença não existia mais aqui, agora que baixou, voltou. O que estava protegendo? Era a vacinação, era essa cobertura. Às vezes as pessoas teimam em não escutar especialistas, pessoas que estudaram a vida toda para estar falando aqui, inclusive com a gente, trazendo essas orientações para escutar o vizinho. Que vai falar, não vou tomar isso não vou levar meu filho para vacinar não. Aí prefere escutar o vizinho, colocar o filho em risco, colocar a pessoa que você mais ama em risco, a sua vida em risco e não escutar a medicina, não escutar especialistas. Não dá, né, gente? Vamos voltar a pensar de forma lógica diante do que a gente tem observado, porque a gente está falando de preservação de vidas, de doenças que já não deveriam nem mais a gente falar aqui, comentar, mas infelizmente a gente mostra isso porque as pessoas decidiram não acreditar mais. Falar, não, deixa pra lá, não, que isso é bobagem. Pessoa que não estuda, pessoa que não pesquisa, não olha para a ciência, não tem responsabilidade, tá? Isso é falta de responsabilidade. Então, agora a gente reforça mais uma vez, porque a gente está falando hoje do sarampo, mas a gente pode falar de outra doença depois, como já falamos anteriormente. Então, que todo mundo aqui tenha consciência, todos nós. A gente precisa ter essa consciência e levar essa orientação para você, que a vacina, ela salva vidas, ela cura, ela ajuda demais. É a nossa maior aliada nesse processo, não só contra o sarampo, mas contra diversas outras doenças.